Fala turminha, tudo bem? Estamos aqui hoje na ZKM Shop com uma presença de um grande amigo nosso, parceiro, uma figura aqui ilustre pra gente, né? Que manja muito de um assunto que a gente vai falar aqui, que é uma continuação de 3 vídeos que a gente fez no passado e que agora, graças a esse carro que está aqui com a gente vai dar continuidade a esse assunto, né? O Fernando está aqui, nosso amigão, né? Manja pra caramba de Opala, né? Tá aqui, veio visitar a gente aqui hoje no sábado, né? E dar um suporte aqui, e além disso, dividir com vocês todo esse conhecimento que ele tem sobre esse carro, que foi uma grande riqueza de tecnologia da época, de conforto, de referência, de projeto, né? Porque até hoje a gente fala desse carro, né? É verdade. Então ele está aqui hoje para falar um pouco sobre isso. Bom, gente, prazer gigantesco estar aqui, tá? Conhecendo esse trabalho tão bacana, essa estrutura tão bacana que a ZKM Shop tem. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Alves, tá? Hoje presidindo também o 676 Clube. E há alguns anos atrás nós gravamos uma série de 3 vídeos, como o Rodrigo comentou, a respeito de particularidades da linha 9192 do Opala. Inclusive, eu gostaria de aproveitar, Rodrigo, para agradecer a audiência que a gente teve desses vídeos. A gente agradece. Foi muito bacana, acho que vale até comentar. Eu já fui parado na rua, de verdade, já fui parado em evento, para pessoas agradecendo pelo trabalho que a gente fez, porque eles fizeram bons negócios através dos vídeos. Já fui em evento, o cara me parar, me chamar pelo nome, pessoa que eu nunca vi na vida, e, pô, Fernando, obrigado, porque aquele vídeo que você fez me ajudou a comprar um carro legal. Então isso é gratificante demais, porque é o nosso objetivo, né? E hoje, meus amigos, além de conhecer, né, rever meus amigos e reconhecer a estrutura da ZKM Shop, que é sensacional, e que inclusive eu já vou até aproveitar, tá? E convidar vocês a, por favor, entrar no YouTube e procurarem a gente ali, 676 Clube. Vai ter um material muito 10 que eu vou fazer aqui, mostrando a ZKM Shop, o trabalho sério que esses caras fazem. E a gente, aqui na ZKM Shop, aqui no canal da ZKM, a gente vai fazer a parte 4 daquele vídeo. Nós resolvemos aproveitar essa joia que está aqui, é um Commodore SLE 9292, raríssimo, motor 4 cilindros, né, nessa bela cor prata níquel, para a gente fazer uma parte 4. O que seria isso, Rodrigão? A gente estava naquele dia sem uma estrutura, né? Sem um elevador, alguma coisa. Então a gente vai apresentar o undercar, a parte de baixo do Opala. Tem muita gente que não conhece, muita gente que não faz ideia, pô, como é que é a suspensão, como é que é a transmissão, né? Então a gente resolveu fazer essa parte 4. Porém, um negócio bem interessante que o Rodrigo vai falar sobre esse carro. Esse carro, ele chegou aqui como na ZKM Shop, né? Como todos os carros nossos, eles são adquiridos em leilões que existem aqui no Brasil, né? Esse veículo foi adquirido num leilão aqui em São Paulo, muito conhecido, né? E é uma unidade, como o Fernando comentou, 92, né? E logo que a gente viu esse carro, a gente se planejou para fazer a compra. Só que esse carro, ele assim, ele não existe mais, né? Ele não, para o Detran é um veículo baixado, então ele não pode ser colocado em circulação. Ele é destinado apenas para empresas que tenham credenciamento no Detran e que têm autorização para vender peças usadas. Então esse carro ele vai ser em breve desmontado e as peças deles poderão ser comercializadas. E aí a gente pode mostrar um pouquinho por que ele veio para aqui, ó. Tá vendo? Ele teve um dano lateral na parte esquerda, né, que afetou, além das 2 portas, a parte estrutural do veículo ali em cima e no meio, né, que é a coluna B. Então, por conta desse motivo que esse carro acabou, infelizmente, sendo destinado para desmontagem, né? Para as seguradoras, infelizmente, não vale a pena recuperar um carro desse, porque não encontra-se mais peças novas originais, né? E o custo de valor, às vezes é mais fácil reembolsar o proprietário, né, do que tentar localizar essas peças e deixar o carro na configuração que ele tinha antes, né? Além do dano estrutural também, que nem sempre é possível de ser corrigido, né? Então é por esse motivo, então esse carro ele não pode ser vendido, ele não pode ir para a rua, ele só pode, infelizmente, ou felizmente, né, porque ele vai ajudar muitos outros Opalas a voltarem a andar, ou até mesmo a ter alguns detalhes que ainda não possuem, né?
E esse carro, então, ele é para isso, ele é um doador de peças. Inclusive, até, Rodrigo, acho que vale a pena a gente comentar, agora falando como presidente de clube colecionador. Legal. Muita gente, às vezes, tem aquele preconceito de achar que, cara, todo desmonte, ou desmanche, como falam por aí, tem o objetivo de, por exemplo, pegar carros bons do mercado negro, desmontar, porque ganha-se dinheiro com essas peças. Então a gente vai fazer isso com carros bons que estavam em circulação, muitas vezes, ou para não dizer quase todas as vezes, de origem duvidosa. E não é nada disso, gente. Por quê? Um carro que infelizmente sofreu um sinistro como esse daqui, e que naturalmente já passou pela baixa, não tem como ser regulamentado. Então, muitas vezes a gente vê aquela questão, o cara fala, não desmonta, eu vou comprar o carro inteiro de você, eu vou restaurar. De Deus, Só que não é bem assim, gente. A gente sabe, nós sabemos, né? Que, de repente, para um apaixonado, uma pessoa que realmente sonha com aquele carro, fisicamente seria possível restaurar. A gente sabe que é possível, mas documentalmente não mais. Não mais. Então, que a gente tenha a consciência de que veículos que infelizmente sofreram esse tipo de ação podem ajudar outros Opalas, ou no caso do Opala, né, outros carros a rodarem com saúde. Com certeza. E é esse o papel da ZKM, tá? A ZKM propicia essas soluções, né, em peças de origem totalmente procedente, né, desmontadas com muito cuidado, com muito carinho, justamente para fazer com que você, cliente, que de repente precise de uma peça para o teu antigo, receba a peça com procedência, qualidade e, lógico, para que você possa manter seu antigão aí, como é o caso do Opala, em ordem. Então, se infelizmente é necessário a gente perder um para salvar, sei lá, 10, que assim seja. Né? Exatamente. E é para isso que a gente está aqui hoje, a gente vai bater um papinho e para vocês entenderem a origem desse carro, tá bom? Legal. Bom, isso aí. Continuando, né, nosso vídeo, né, parte 4 da nossa série Curiosidades sobre Opala 9192, que nós iniciamos em 2017. Aí, ó, quase 4 aninhos, mas a gente não perde o gosto. Me permite comentário? Claro. O que acontece, turma? Muita gente me perguntou, Fernando, e aquele Opala que foi usado nas filmagens, você ainda tem? Tenho, gente. Aquilo ali é minha paixão. Enquanto eu brinco, né? Enquanto Deus der força e saúde, a gente está trabalhando e mantém o carro. Mas se você quiser saber como ele está hoje, porque o carro melhorou bastante, inclusive recebeu placa de coleção esse ano, por favor, como eu falei minutinhos atrás aí no começo do vídeo, lá no nosso canal do 676 Clube, tem muitos vídeos com aquele Opala. Ele é basicamente o meu laboratório, né? É com ele que eu trago as informações lá no canal. Então, por favor, se você quiser saber como o carro está hoje, você vai ver em detalhes. Só que lá no canal do 676 Clube, beleza? Então, por favor, já segue a gente lá. Isso aí. Meus amigos, é o seguinte, começando aqui a parte do undercar, a parte de baixo dos nossos Opalas. Bom, o Opala, de uma maneira geral, ele seguiu uma receita muito conhecida nos Estados Unidos, né? Muito aplicada pela GM nos Estados Unidos. Qual que foi essa receita? Suspensão, como a gente fala, com um duplo A. O que seria o duplo A? Duas bandejas do lado direito, que inclusive são muito visíveis aqui, bandeja inferior e bandeja superior. Um quadro que interliga esses elementos. E dentro desse sanduíche formado pelas duas bandejas, a mola e o amortecedor. Por que ele tem essa concepção? Essa concepção, apesar de ser antiga, ela propicia muito conforto. Geralmente os carros que possuem esse tipo de suspensão, eles são muito confortáveis, e a gente sabe que isso é uma característica que acompanha o Opala de 68 a 92. Então aqui nós tínhamos uma suspensão confortável que tem pontos críticos, a gente vai falar sobre isso já já. Não vou dizer que não tem, a gente tem que ser verdadeiro. Como toda suspensão, como toda suspensão. E uma outra curiosidade que eu acho que é muito bom a gente comentar, tá? O motor do Opala, ele era fixo no quadro de suspensão e não na carroceria. Aqui, inclusive, nós podemos ver os dois coxinhos, ó. Temos um aqui e o outro aqui, ó. Por quê? Porque o motor, ele era ligado ao quadro de suspensão. Por que isso? Porque dessa forma você tira vibrações do conjunto motopropulsor da carroceria. E aí joga para suspensão. Joga para suspensão, entende? Claro. Isso tem efeitos colaterais? Tem. No caso dos 6 cilindros, era muito comum a gente ter o quê?
o fechamento do quadro. Infelizmente o peso do motor é muito grande, então o quadro se fecha. De tempos em tempos é necessário você gabaritar esse quadro, a não ser que junto com esse serviço você faça um reforço. E vale a pena, vale cada centavo. Lógico também com o reforço das longarinas, que é um outro ponto crítico que eu gostaria de convidar até aqui para mostrar para vocês, gente. O que é a longarina do Opala? É essa estrutura metálica que nós temos nos dois lados do carro, tá? Isso aqui é a longarina e infelizmente é um ponto crítico da linha Opala, principalmente do lado direito, que nós vamos ver aqui, ó. Por quê? Porque a caixa de direção é fixa na longarina do lado esquerdo. O pessoal comete o erro de esterçar a direção com o carro parado. E essa caixa, ela se move, ela tá ligada, né? Imagina, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, braço Pitman, os terminais estão ligados à caixa de direção. Tenta imaginar isso aqui movimentando de um lado para o outro, o quanto que não vai torcer essa longarina com o carro parado. Então isso gera as trincas de longarina, tá? Um ponto crítico que vale a pena comentar com vocês. Outros pontos críticos da suspensão do Opala e que vale a pena ser visto sempre. Buchas do tensor. Inclusive uma dica, nunca torqueie excessivamente esse parafuso. Ele tem um torque correto. Um sobreaperto, um sobretorque provoca a quebra do tensor. E meu amigo, não queira andar no Opala e o tensor quebrar no meio do trânsito. Não queira, é perigosíssimo. Muito perigoso. O carro perde o controle na hora. É uma situação super difícil. Outro ponto, as próprias buchas, tá, das bandejas, como nós temos aqui, né? Desse lado e desse, inclusive por curiosidade, nós estávamos até olhando, essa bucha também está desgastada. É bom que você já pega aí um ao vivo, ó, né? A gente filmando um desgaste de bucha. Um exemplo, né? Um exemplo, isso Um exemplo mesmo. de como ela pode ficar, né? Isso não só no braço inferior, no braço superior também é super comum, tá? Esse desgaste dessas buchas, ok? Assim como outras buchas também. Aqui no caso da barra estabilizadora, né? As bieletas, como nós temos aqui, né? A própria bucha da barra estabilizadora que fixa aqui na carroceria também é um ponto crítico. Enfim, essa parte de buchas na linha Opala acaba sendo um ponto a ser sempre revisado. Claro, quando montado por um técnico bom e com peças de qualidade, que ainda se acha, tá? Essas buchas ainda acham isso. Legal. Uma recomendação, sem querer fazer propaganda, mas eu acho que é válida, Axios. Cara, acho que praticamente para toda a linha nacional, o que a gente tem de melhor ainda de fabricação é a Axios. Então essas buchas, na medida do possível, coloque Axios. Ah, Fernando, mas eu queria colocar de PU ou de MOPU. Posso, mas tem um problema. O MOPU na suspensão do Opala, além de gerar ruídos com o tempo, aqueles famosos rangidos quando você passa com o carro, os nheque-nheque, ele não absorve todas as vibrações. Você começa a ter a transmissão dessas vibrações que deveriam ser, né, no caso, absorvidas pelas buchas, reverberadas para toda a carroceria, aqui no caso, para o quadro, para a própria bandeja. Eu já vi carro quebrar a bandeja por conta disso, tá bom? Então, eu, Fernando, não recomendo. Agora vai aqui um ponto que para mim é o ponto mais crítico da suspensão do Opala e que é motivo de piada. A gente também tem que assumir as graças que o pessoal faz com a gente. Então, nós opaleiros também escutamos muita piadinha com esse cara aqui, ó. Os pivôs, amigos. Opala trabalha com dois pivôs, um inferior e outro superior. Lá em cima aqui, ó, tá vendo? Aquele carinha ali, ó. E o que acontece, meus caros? Se você for um cara relaxado, um cara que não conversa com o teu carro, ou seja, você não está atento aos sinais que o carro apresenta, é quase certo que você vai sofrer uma quebra de pivô dessa. Por quê? Ele sustenta todo esse conjunto, manga de eixo, roda e pneu, certo? Então, naturalmente, ele está toda hora trabalhando ali. E ele é um eixo esférico, tá? Ele tem esse movimento aqui. Com o tempo, pode acontecer de uma coifa rasgar, de entrar sujeira, ou o próprio desgaste do pivô. Isso vai gerando ruídos. Você pode ouvir batidas, você pode ouvir rangidos. E se o cara for desatento, ele vai rodando até cair. E quando um pivô desse quebra, a roda se desloca para o lado. Que aí, meu amigo, que a gente vê na rua. que a gente vê na rua, a massa para a lama, aquela coisa toda. Aí, meu irmão, faz aquele estrago. Aí só guincho
e oficina. Então não seja você um descuidado se você tiver Opala. Fique atento aos sinais do seu carro e pelo menos uma vez por ano, sobe no elevador. Você vê como é super fácil aqui, ó. Olha as coifas, sabe? Olha para ver se tem vazamento de graxa, verifica se tem algum dano, verifica, sabe, se já tem uma folga, né? Dá aquela mexidinha tradicional aqui na roda, porque geralmente isso gera folgas também. Enfim, tem esses cuidados. É coisa simples, não é caro, é importante dizer, não é caro. Tem lado, eu já vi o opaleiro montando pivô inferior no superior e vice-versa, e pivô do lado esquerdo e no lado direito. Tudo tem lado, Tudo tá? tem lado e posição. Tudo tem lado e posição certa. Então, ó, a suspensão do Opala, ela é, digamos assim, fácil para quem conhece esses detalhes. Porque cada pivô tem seu lado, tá? E cada bandeja tem seu lado também. Já fica a dica aí para você. Fernando, falando de outras particularidades, aproveitando a questão desses elementos, a gente tinha conversado um pouco sobre barra estabilizadora. Legal. Certo? Acho que tem alguma particularidade pelo que você mencionou. Tem. E aí o que o pessoal deve estar se perguntando em casa é se esse conjunto aqui que costuma dar o efeito de abrir, se tem alguma diferença entre o 4 cilindros, 6 cilindros, se elas são a mesma peça. Boa, ótima pergunta. Vamos lá, Acho turma. que é bom falar isso para eles também, para o pessoal entender. De 88 a 92, a GM implementou soluções para melhorar um pouco a estabilidade do Opala, que era um ponto crítico e que, na verdade, mesmo no último, também não é uma qualidade. Sempre foi um probleminha. Quais eram essas modificações? Vem comigo aqui, ó. A espessura da barra estabilizadora, tá? Que nos 88 a 92 é um pouco mais grossa. Inclusive, muita gente procura, uma informação legal, muita gente procura para colocar nos Opalas mais antigos e é totalmente intercambiável, não tem dificuldade. Legal, dá para colocar. que informação legal. Dá para você pegar esse conjunto inteiro de 92 e colocar, por exemplo, no 78. Poxa, dá para que pôr, legal. dá para fazer isso. Uma outra modificação também é o seguinte, ele passou a não utilizar mais amortecedores simples, né, a óleo, e passou a utilizar os amortecedores que a gente chama de pressurizados, aqueles amortecedores que usam óleo e gás nitrogênio, tá? Isso também foi uma modificação para o carro ter mais estabilidade. Certo. Outra coisa também que vale a pena nós comentarmos, tá? Houve também algumas modificações ligadas à posição dos tensores. Não houve modificação em relação à espessura, mas sim a posição e a posição das buchas. Certo. E respondendo à pergunta do nosso amigo Rodrigo, qual que é a principal diferença entre um quadro de um carro com motor 4 ou 6 cilindros? É a posição da fixação dos coxins, tá? Por exemplo, quando o pessoal às vezes converte o Opala 4 para 6 cilindros e às vezes não consegue um quadro de 6 cilindros, que é bastante raro, eles modificam esses suportes aqui, tá? Sim. Eles acabam modificando os O suportes, suporte. justamente para pôr na posição dos 6 cilindros, faz a solda ali e deu. Entendi. Então Entendeu? temos diferenças entre os 6 e o 4 Tem cilindros. diferença, exatamente. Não são aqui no berço. intercambiáveis. Não. Tem que sofrer modificações. Tem que sofrer na peça. modificações, justamente, Legal, é tá? bom o pessoal saber isso aí, porque às vezes o pessoal pensa assim, vou pegar um 6 cilindros, se eu achar, porque deve ser mais reforçado. Não. E vou colocar. Estruturalmente não tem diferença nenhuma. E a gente sabe, né? Falando assim como técnicos, deveria ter um reforço a mais nos 6 cilindros. Não tem, cara. O que muda é esse suporte. Entendi, é o Entendeu? suporte de fixação no motor. Isso mesmo. Tá legal. Tá? Boa. Bom, continuando aqui, meus amigos, acho que a gente já, de suspensão, né? Acho que já tem bastante coisa já pro pessoal já Com certeza. ingerir, né? Ingerir, né? A gente podia falar um pouco de direção, né? Vamos lá. Uma Fernando. coisa que vale a pena, tá bom comentar com vocês, gente. Linha Opala 91, 92 tem um recurso muito interessante que só existiu nessa linha do Opala e na linha de picapes A, C e D20. A direção hidráulica Servotronic. O que é isso? É uma direção modulada. Mesmo sendo uma direção hidráulica, ela possui um controle eletrônico, tá? Que aumenta ou diminui a pressão hidráulica e faz com que a direção fique leve em trânsito a baixa velocidade, manobra de estacionamento e tal, e fique firme em alta velocidade. Legal, Um carro hein? antigo com recurso desse. Legal. Isso tudo implicou diferenças também na bomba de direção hidráulica. Então essa bomba é exclusiva da linha 9192, tá. ok? A caixa de direção, como nós mostramos há pouco, também é exclusiva, porque aqui por baixo a gente talvez não veja, mas lá por cima
há uma solenoide elétrica que recebe, né, esse comando e modula a pressão. Então, tanto caixa quanto bomba e tubulações são específicas da linha 9192. 9192. Tá? Legal. Então, também é coisa que só esses carros têm. Beleza? Para direção, basicamente é isso. Tem um negócio que eu quero mostrar aqui para vocês, é curiosidade de muita gente. Fernando, tá, mas o que gera sinal? Que tipo de sensor eletrônico tem para essa direção funcionar? Olha ele aqui, ó. Esse carro ainda preserva. Esse aqui é um sensor VSS, ou traduzindo, sensor de velocidade. Ele pega o sinal de saída da caixa de velocidades, ok? Notem que o cabo do velocímetro, inclusive, está fixo nele. Verdade. E ele transforma, é que infelizmente alguém cortou a tomada. Essa tomada aqui vai exatamente no sensor. Ele transforma esse sinal em uma corrente elétrica que sobe para o chicote e vai lá para o módulozinho da servotrônica atrás do porta-luvas. E esse módulo processa essa informação e comanda a nossa caixa de direção para ou aumentar ou reduzir o fluxo de óleo conforme legal. a velocidade, entendeu? Isso aqui é algo que muita gente nunca nem viu, tá? Verdade. Porque a maioria dos carros, infelizmente, estão na situação como está esse carro aqui. O sistema está inutilizado, ou por um defeito no sensor, ou por alguma outra questão. No caso aqui, provavelmente, o sensor deve ter dado um problema, a pessoa foi lá e cortou o chicote, ao invés de simplesmente vir aqui desplugar. E aí, lembrando que, né, nesse caso, Fernando, você estava explicando que quando a gente corta, ele entra no modo de segurança, que é como se deixar a suspensão, a direção sempre leve, né? Sempre leve, ele fica em 100% do fluxo a todo momento, fica leve, seja devagar, rápido, não importa, é o modo de segurança dele. Tá? Então foi por isso que a pessoa decidiu não arrumar, porque ficou com no a hidráulica final ali a perfeitinho. hidráulica estava ativa, né? Exatamente, só se atentar em alta velocidade que a direção vai estar leve e tá tranquilo, né? Beleza. Uma outra questão aqui, turma, que eu acho que vale a pena a gente comentar já partindo para a transmissão, né? Boa. Uma coisa legal aqui, ó, que é rara de ver nos Opalas na maioria das vezes. Nós temos aqui essa chapa que protege o volante e a embreagem. Por incrível que pareça, era muito comum o pessoal, né, fazer uma manutenção, uma troca de embreagem que seja, e perder essa chapa. Ou às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, com a massa, o cara não tem o cuidado de ir lá, desamassar bonitinho e tirar a chapa. Só que, gente, tenta imaginar aqui, ó, o volante, a embreagem, tudo livre, entrando sujeira aí dentro. Vai durar essa embreagem? Não vai. Então, é algo que é difícil e que, se você puder preservar no teu carro, preserva, porque tem uma importância muito grande, tá? Verdade. Ainda falando sobre a transmissão, esse câmbio aqui é um câmbio de 5 marchas. Ele não é o mesmo usado nos 6 cilindros, tá, gente? Tem muita gente que confunde, acha que os 6 cilindros, a gasolina 9192 e 9292 usa esse câmbio. Ele não usa, é um câmbio diferente. Era um câmbio feito pela Clark, com código CL2205B. Esse câmbio é raríssimo, raríssimo. Só saiu na linha Opala 9192 e 9292. E só 6 cilindros gasolina. 6 cilindros a álcool não tem, eram 4 marchas. Olha só. Tá? Tem essas particularidades aí. Outra coisa que você mencionou também, Fernanda, que eu fiquei bastante impressionado, é que você falou que esse conjunto de câmbio aqui, ele é o mesmo do Chevette? Procede. É o mesmo do Chevette, inclusive, gente, é até estranho a gente dizer isso, mas é uma verdade, até as relações de marcha são as mesmas, tá? O que muda é a relação do diferencial que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, se porventura você tem um Chevette ou um Opala e você tá ali, né, pô, mas tô com um problema no câmbio, sei lá, um ronco, né, uma dificuldade de engate, alguma coisa. Pô, será que é difícil de achar esse câmbio? Não é, por quê? Porque ele também foi utilizado na linha Chevette. Então isso torna as coisas um pouco mais fáceis aí. Então, né? essa coincidência, vamos falar assim, entre aspas, ela existe para a versão 5 marchas no 4 cilindros. 4 cilindros. Legal. Tá? Então, 6 cilindros, esquece, é outro mundo, é outra história. Beleza, tá bom? legal. Falando sobre a transmissão, turma, vamos lá, ó. Uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês. Na linha do Opala de 88 a 92, o eixo cardan, que até então era inteiriço, era uma peça só, passou a ser bipartido do jeitinho que nós estamos vendo aqui. Então vejam que ele tem um eixo, uma emenda que a gente chama, né, na nossa gíria popular de bolachão,
que inclusive aqui você pode ver até que está bem desgastadinho, né? De certo, esse cardan já estava fazendo um belo de um ruído aí para o proprietário, tá? Aí nós temos essa luva e a segunda parte do cardan. Por isso que ele é um cardan bipartido. Agora, olha que interessante. Além da parte bipartida, notem aqui, ó, que legal, Rodrigo, que ele tem um encaixe que permite ele alongar. Um deslocamento, né? Isso, um deslocamento. Porque tá. conforme a altura da suspensão traseira, ele precisa ter esse deslocamento. O ângulo aqui do cardan ele muda. Isso. Então, por isso que ele precisa Aí você fala, Fernando, mas o cardan inteiriço não tem? Tem. Do cardan inteiriço é lá no câmbio, entendeu? Que você tem esse deslocamento, você tem esse movimento lateral. Tá certo, interessante, legal, né? Interessante. Isso aqui é um ponto crítico, tá, gente? Esse bolachão aqui é um ponto crítico porque ele se desgasta com o tempo, ele tem um rolamento ali dentro. Se você, acho que dá até para focar, ele tem até um rolamentinho aqui dentro, acho que você vai conseguir ver. Isso é um ponto crítico, mas muito crítico mesmo dessa peça. E não é original, tá? Não tem original, só tem reprodução e que costuma durar bem pouco. Aí você fala pra mim, Fernando, como é que eu sei, por exemplo, que o meu cardan está desbalanceado ou esse bolachão meu está desgastado? Simples. Ruído, principalmente quando você vai fazer um freio motor e ressonância. E, gente, é uma ressonância que chega a dar dor de cabeça. Você está a 100 por hora na rodovia, a velocidade até baixa. É uma ressonância, é como se você tivesse uma vibração de baixo para cima, não de uma vibração lateral, uma vibração axial. E dependendo da pessoa, tem até dor de cabeça, por incrível que pareça. E é uma coisa chata. Tem uma faixa de velocidade, assim, que você costuma de ouvir? 80 a 120 por hora, geralmente. Aí, 80 a 120 por hora. É incômodo, tá? É um ponto crítico. Eu vou ser sincero para vocês, no Opala 91 que vocês viram lá na filmagem, ele tá com cardan inteiriço. Eu abri mão disso aqui. Entendi. Por não achar peça de qualidade, uma reprodução de qualidade, eu mandei fazer um cardan inteiriço, acabou meu problema. Resolveu. Entendeu? Entendi. Já fica a dica aí pra você. Beleza. Tá? Uma coisa que é interessante, né? O pessoal fala muito nos Opala, mesmo 4 cilindros, vamos trocar o escapamentão, pôr um 4x2, 4x1. Vocês notaram que o escapamento desse era original, né? Tá desgastadinho, mas é originalzinho. É original? Ó. Original dele. Ele era simplesinho, assim mesmo nos 6 cilindros, tá? É um simples tubo que vinha lá da frente até aqui. E aí tinha um abafador. Tinha um abafador. Qual que era a diferença pro 6? O 6 tinha um segundo abafador ali no meio. Ele tinha um abafador no meio. Tinha um abafador central, no intermediário. E qual que é a diferença para os 88 e para os raro 89 e 250S? Boa pergunta. 250S não tem abafador central. Legal. Ele usava praticamente o mesmo sistema do 4 cilindros, tá? Para poder ter um fluxo maior de gás, ok? Entendi. Essa curva aqui é intencional, ela era exatamente do jeitinho que vocês estão vendo, para poder dar curso na suspensão, né? Porque a suspensão ela se movimenta para cima e para baixo, olha né? o ângulo que ela fazia, né? Caramba. No meu, depois eu vou até mandar uma foto para vocês de curiosidade. Como ele está com 6x2, tem 2 canos de 2 polegadas aqui, nós fizemos essa curva dupla em cima do eixo. Nossa. Deu um certo trabalho. E aqui vai uma dica para vocês. Por quê? Por conta do tanque de plástico aqui, as duas curvas ficaram rentes ao tanque. Então, o que o Fernando teve que fazer no opalão dele? O meu já não tinha mais essa chapa protetora. Esse shield, né? Não tinha. Então, o que eu tive que fazer? Junto com o pessoal de onde eu fiz o escapamento, a gente revestiu com aquela termotape de titânio. Uma manta. Uma manta, toda essa curva. E nós compramos aquela manta asfáltica, sabe? Que vende até em loja de material. A gente baixou o tanque e a gente revestiu tudo isso aqui, ó. Legal. Para não derreter o tanque. Para não afetar o tanque. Como é um tanque plástico, então, né? Inclusive é o que nós vamos falar já. Para não afetar o tanque plástico, a gente resolveu fazer isso. Sim, tá foi bom? uma solução para resolver mesmo e não ter dor de cabeça. Exatamente. Né? Legal, cara. Bom, tem uma outra coisa bem importante, tem mais coisas que a gente vai falar aqui, mas ainda dentro do âmbito de transmissão. Olha que bacana, gente. Esse carro aqui foi um Felizardo, tá? Por que Felizardo? Quem tem Opala sabe. Tudo bem. Braseixos, para mim, é um ótimo diferencial. Meu Opala é um diferencial da marca Braseixos, relação 273 maravilhoso. Mas sabemos que os eixos da Dana são muito mais duráveis. E olha que interessante. Esse carro recebeu um eixo Dana. Olha que legal. Ele está com um Dana
Provavelmente 354. Aí. Qual que é a diferença? Né, eu acho que é isso que você ia perguntar. É isso que eu ia perguntar, qual a diferença? Gente, o eixo da Dana, ele é característico por essa forma um pouco mais quadrada da caixa satélite. Você vê que é quase um losango, né? Losango, Parece um isso. losango. Lembra um losango. É verdade. E também o escrito Spicer, que nós temos aqui, ó, fundido na própria carcaça. Aqui dá para ver o C, o E e o R, né? Por causa da sujeira. E o próprio símbolo da Spicer na tampinha. Ah, que aí é um losango mesmo, né? Isso. E o que que acontece, turma? O diferencial da Braseixos é redondo. Ele é circular. E além de redondo, ele tem uma plaqueta de identificação bem aqui, ó. Uma plaqueta rebitada nessa flange, onde nós temos a informação de data de fabricação e a relação utilizada naquele eixo. Tá? Então, Fernando, então você estava dizendo para a gente que para a gente identificar um eixo da Braseixo, ele vai ter obrigatoriamente uma plaqueta rebitada na traseira direita. Exatamente. Nesse local aí que você está indicando. Nesse local aqui. E ali tem informações como a data de fabricação e a relação do eixo. Ah, tem a relação? Tem a relação. Por quê, gente? Cada motor e cada tipo de transmissão tinha uma relação. Para o 4 cilindros foi algo meio que universal. Principalmente quando a gente fala de 9192. Sempre foi 3,54 por 1. Ah, é uma dica legal aí. 6 cilindros nós tivemos duas relações, tá? De 9192. Relação 2,73, feito pela Braseixos, Certo. que é utilizado com 6 cilindros 4 marchas, igual ao meu carro. E nós tivemos o Braseixos 3,08, que era usado nos 6 cilindros a gasolina com 5 marchas e foi usado em todos os automáticos 4 marchas. Olha que legal. Tá? Que É um diferencial, né? que casa certinho com essas relações de câmbio para o Opala ter uma desenvoltura bem legal. Então fica essa informação. Então, assim, complementando, então falando um pouco do câmbio e do diferencial, né? O pessoal deve estar se perguntando, pô, mas como que eu uso um câmbio de Chevette, que é o mesmo do Chevette no Opala, o Opala tem mais motor que o Chevette? Então o segredo está aqui. Diferencial. Diferencial. Relação do A diferencial. relação do diferencial é que vai dar essa diferença no carro. Isso. Uma outra curiosidade que eu acho que vale a pena a gente falar, aproveitando que a gente está falando do eixo traseiro, é aquilo, meu amigo. Todo mundo acha que todo Opala 9192 tem freio a disco traseiro. E não é verdade, tá? Esse Opala mesmo, freio a tambor. Por quê? O freio a disco traseiro, ele era de série apenas no Diplomata SE. Commodore SLE, como é o caso dessa joia que está aqui, era opcional e só para os 6 cilindros. Olha só. Ou seja, esse carro, por ser 4 cilindros, legal. obrigatoriamente vai ter o freio a tambor. Freio a tambor. Como esse carro aqui tá. Entendi. Então ele foi preservado nessa questão também. Legal. Já fica a dica para você, tá, Legal. turma? Falando um pouquinho ainda aqui na região traseira, um ponto que eu acho que é importante nós comentarmos, amigo. Tanque de combustível. Notem que esse tanque é de plástico. Verdade. Esse tanque é o tanque de maior volume de combustível em toda a minha Opala. Por quê? Final de vida, a GM resolveu otimizar o Opala com tudo aquilo que a gente já falou. E dentro desse pacote, era interessante aumentar a autonomia do carro. Era uma crítica, tá, dos antigos proprietários. Tinha essa crítica. Porque o carro bebia bastante, tanque menor, enfim. O tanque anterior, quantos litros tinha? Boa pergunta. Nós temos 4 tipos de tanque em Opala. Vamos lá, ó. 68 a 74, 55 litros. Certo. 75 a 80, ou 79 a 80, eu não lembro. 65 litros, aumentou Certo. 10 litros. 10 litros. De 80 a 87, perdão, 80 a 90, 84 litros, ainda sendo de chapa. De chapa. De chapa. Tá. E de maio de 90 até o último 92, 91 litros, que é esse cara aqui de plástico. Então são 91 litros de capacidade desse tanque. Tá? Legal. Não importa se é álcool ou gasolina. Ah, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Mesmo volume. Mesmo volume. Mesmo volume, mesmo tanque. O que muda entre Opala e Caravan? Aqui, ó. Eu quero que você registre aqui, por favor, amigo. Vê que tem uma referência Opala Olha, e outra verdade. referência Caravan. Verdade. Por que muda? Verdade. Você só faz ideia do porquê? Pô, eu acredito que seja por conta do design do assoalho. Tem a ver com design, mas não é o assoalho. Não é o assoalho? Não é o assoalho. Não tenho ideia. É o seguinte, meus amigos. No Opala Sedan, o abastecimento era feito aqui pela traseira do carro, certo? É.
Na Caravan é feito pelo lado esquerdo, na lateral. Então o gargalo tem uma outra montagem em relação ao tanque e isso faz o tanque ser diferente. Entendi. Parece que não, eu já respondi muito essa pergunta. Muita gente já precisou de tanque e perguntou: ah, Fernando, mas o da Caravan é igual? O do Opala é igual? Não é. Entendi. Outra coisa, tá? Os tanques de chapa, eles eram aparafusados diretamente na carroceria. Então, para você remover o tanque, você tinha que abrir o porta-mala, fazer aquela coisa toda. Esse tanque ele tem uma coisa bem interessante, tá? O acesso ao gargalo e a boia continuam lá por dentro do porta-mala, mas é muito fácil. Porém, para você descer esse tanque, olha que interessante. Ele tem essas duas cintas aqui, ó. Tá vendo que são duas cintas? Sim. E você tem aqui as porcas de fixação. E aqui atrás você tem dobradiças. Olha elas aqui na carroceria, ó. Aliás, perdão, são também porcas. Tá vendo ali, ó? Sim. Afrouxou as porcas, você desce o tanque com suporte e tudo. Legal, Fernando. Então aqui já tinha um conceito já parecido com os carros de hoje. Exatamente, entendeu? Entendi. O Opala já foi pensado aí na sua fase derradeira em ter um sistema de alimentação dessa forma. Legal. E aí, Fernando, fica a dúvida. Eu consigo adaptar, por exemplo, um tanque desse mais moderno numa versão mais antiga? Não é seguinte, possível. tá? Você só conseguiria fazer isso se você mudar o assoalho do carro. O assoalho, note aqui, amigo. Tá vendo que ele tem um recorte? Sim. Na parte superior do porta-malas, nós temos uma chapa. Inclusive, eu mostro lá no vídeo número 2, se eu não me engano, tá? Tem uma chapa que protege o tanque. Por quê? O cliente, né, vai usar o porta-mala e vai pôr coisa pesada. Lógico. Se não tivesse a proteção, ele ia deformar esse tanque aqui. Então, ele possui uma chapa protetora. E aquela chapa possui uma dimensão exclusiva para esse tanque. Então, muda a chapa, muda assoalho e muda tanque. Legal. Então, dá para você mudar? Dá, só que você tem que mexer no assoalho Mexer do carro. muita coisa. Então, eu particularmente não aconselho. Tá entendeu? bom, legal. Bom, turma, existe uma dúvida entre os opaleiros, que seria a seguinte: pô, Fernando, tem como deixar a traseira do carro um pouco mais estável? Por incrível que pareça, a GM oferecia um opcional, que ela chegou a montar como um item de série no Opala SS lá atrás, que é uma segunda barra estabilizadora traseira. E como ela funciona? Muito simples. Note que nesses dois braços aqui, nós temos alguns furos. Conseguem ver esses furinhos ali? Esses furos eram utilizados para fixar a segunda barra estabilizadora, entendeu? Inclusive essa barra, ela tem uma curiosidade muito louca, cara. Ela tem um desenho que ela vai fixar ali e ela vem aqui por baixo, ó. Ela faz o contorno do eixo. Nossa, então ela acompanha o desenho do eixo. Acompanha o desenho. Quando você deita embaixo do carro, você já vê a barra aqui, ó. Essa barra acessória, digamos assim, né? É facilmente de ser visível, é muito visível. É muito visível e muito raro de achar, porque saiu bem pouco, viu? Tá. Falando você a falou verdade. que era um acessório que você, na hora que comprava o carro, pela fábrica vinha ou Vinha. tinha que estar lá na concessionária? Tanto faz, se você quisesse comprar na concessionária também era Também peça de tinha reposição, opção. tinha Tá. referência, era só você comprar o kitzinho e montar na legal. concessionária ou na oficina, né? Enfim. Outra coisa também, gente, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, já que a gente está falando um pouquinho de suspensão. Tem muito opaleiro que reclama do seguinte: pô, Fernando, eu tô andando com o carro, parece que ele tá andando parecendo um caranguejo, querendo andar de lado, a traseira Anda puxando. torto. O que acontece, gente? Com o passar do tempo, às vezes acontece do carro levar uma porrada, ou pegar aquele mecânico mão suína, né? E erguer o carro pelo eixo traseiro, apoiando o macaco. Sim. Ou pior ainda, Muitos apoiam aqui, né? justamente Fernando. pegando nesse botijão aqui, né, nessa carcaça do diferencial. Aham. E não é por aí, gente, pelo amor de Olha Deus. só. Outra coisa, o pessoal apoia no braço, nesse tensor aqui, né? E o que Nossa. acontece, gente? Se você empenar esse braço, o eixo ele se desloca Vai todinho. jogar pro lado. Geralmente o pessoal faz o quê? Apoia aqui, esse braço ele enverga para cima e esse eixo vem todo pro lado direito do carro, do jeito que ele tá fazendo. Ele faz isso aqui, o eixo, ó. Nossa. Aí, meu amigo, o carro fica arrastando, andando de lado, não tem como. Tem gente, inclusive, que até coloca... tem empresas fabricando isso aqui rosqueado para você fazer esse Pra ajuste. fazer regulagem. Quando você tem preparação, principalmente. Às vezes o pessoal vai para arrancada e tudo mais, para poder melhorar a tração, eles põem aquela tá. barra regulável. Eu achei que eles faziam regulagem por conta de um defeito que já existia no carro. Aí para você poder... Negativo. Tá. Eles fazem para dar mais tração, principalmente em preparação. Entendi. Entendeu? Legal. Principalmente quando os caras levam esses carros para preparação.
Legal. E basicamente é isso, meus amigos. No demais é comum o resto da linha. Ah, outra coisa. Particularidade do 9192. Besteira, mas que deve ser comentado. Eu vi que em uma fase da vida, o cliente, né, o proprietário desse carro, adaptou um filtro de combustível lá na frente. Aquilo é Certo. adaptado. Ah. Olha onde é o filtro original do 9192. Tem o suportezinho lindinho dele aqui, ó. Filtrinho pequeno, inclusive. Tem gente que põe aqueles filtros grandes e destrói essa abraçadeira. Entendi. É, Ou às vezes, né, Fernando, nem sabe que tem esse filtro. Acho Nem que sabe, lá só na lá. frente. Esse filtro às vezes parece um absurdo, mas muitas vezes pode ser original do carro e o cara achando que não tem, adapta lá na frente e esquece de Ou trocar só isso troca aqui. o que tá lá na frente, né? E o filtro original é aqui, ó. Ah, legal, é mais uma Até, dica. até para facilitar a manutenção É, e a verdade. segurança. Por que a segurança? Porque aqui tá numa área menos quente, né, Fernando? Dos mais antigos, esse filtro não era aqui, ele era exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Em cima do motor de arranque. Tinha o Chevette, era assim? Ah, então... Isso é um problema. Você imagina, você ter o circuito de combustível em cima do motor de arranque e é uma Nossa. peça que você desmonta. Você tem que trocar o filtro periodicamente. Tem. Então era um risco que a GM no 9192 eliminou, colocando o filtro lá atrás. Eu vou lá atrás. Entendeu? Legal. Já fica aí, tem muita gente que não sabe Não disso, sabe tá? mesmo, Tem, cara. às vezes o cara já pega o carro adaptado que nesse aqui, com o filtro aqui dentro, e acha que não, o filtro tá aqui, aquele lá não existe, aquele lá é a história da carrochita. É E verdade. tá lá o filtro, ó, já fica a dica pra você aí. Mas Tá bom? legal. Dá pra ver que realmente, mesmo no fim de vida dele, a GM já estava implementando alguns conceitos já praticados até hoje nos Eu carros. sei que o que eu vou falar, gente, parece uma fala de um apaixonado que sou pela linha Opala. Mas a GM, a Opala é um exemplo de um carro que saiu de cena por cima. A GM conseguiu deixar o carro na sua melhor fase, Quando ele ficou bom, no seu ápice. Tem muito produto, a gente que já foi, eu ainda continuo sendo e o Rodrigão já foi. A gente que trabalha em indústria, a gente sabe disso. Geralmente quando o produto vai chegando no final da sua vida, né, da sua vida séria, produção, a montadora vai capando o carro. Vai tirando item de série, vai tirando acabamento, vai vindo as economias, né? O Opala foi o contrário. No 9192 ele recebeu tudo que tinha de melhor para sair por cima. O carro que saiu por cima. E também por orgulho, você sabia? Por quê? De 90 para frente, a imprensa na época martelou muito a GM. Ah, o Opala já está muito velho, o Opala é um carro que já saiu de moda, é beberrão, é ruim. E a GM resolveu fazer o quê? Meio que dar um troco na imprensa, apresentando a melhor versão do Opala possível para ele sair de linha por que cima. legal. Você Entendeu? vê? Que legal, Isso, né? e o carro resultou nisso tudo, nesse monte de evoluções aí. Você vê, faltando 2 anos para ele finalizar a história dele, ele já tinha uma série de implementações técnicas, né, que estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Em muitos carros que a gente vê na rua. Sim. E ele já tinha recebido isso aí, né? Para vocês verem, um item como a direção elétrica, a direção hidráulica Servotronic, né, modulada, o Ômega não teve. Só para você ter uma ideia. O Ômega teve muita coisa mesmo que o Opala nunca sonhou em ter. Verdade. Mas também teve coisas que o Opala teve que o Ômega não teve. Verdade. Isso aí foi um. Você vê, uma coisa também que eu descobri esses dias, por exemplo, o Corsa, os primeiros saíram com tanque de aço, né? Ah, é? Eu não sabia que saiu era com tudo tanque plástico. de Olha. aço. Legal. E aí, você vê, o Opala já tinha recebido, que era mais antigo, o tanque de plástico. Vamos deixar as coisas na mesma época? 92. 91, aquele Monza. O Monza lá. Tanque de chapa. Tanque de chapa. Tanque de chapa. Então. Só para vê. você ver. E o Tanque de Opala já chapa. estava com tanque de plástico. Só para você ver, né, as evoluções que o carro foi sofrendo. Pois é. Ele foi preparando o mercado para o Ômega, né? Ele foi abrindo o caminho para o Ômega, né? E que foi um carro maravilhoso, a gente sabe disso. certeza. O Ômegão é sensacional, né? O pessoal às vezes tem uma rixa besta, o pessoal que tem Opala não gosta de Ômega ou vice-versa. Pelo contrário, eu acho que todo opaleiro legal, bacana, gosta do Ômega e todo omegueiro legal também gosta de Opala. Reconhece as qualidades, Os dois né? são muito... São carros diferentes, mas são muito próximos ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. Legal, Fernando. Bom, Acho acho que é isso, que né? deu pra gente falar, né? Porque também se a gente ficar aqui, a gente não para de falar Nossa, sobre Opala. vamos né? acabar amanhã. Mas o objetivo era a gente mostrar um pouco da parte de baixo, como eu falei pro
pro Fernando, é difícil o carro que a gente às vezes tá num elevador e a gente conseguir conversar com ele embaixo dele, né? Ter esse tempo para conversar, ainda mais tecnicamente. Sim. Então, poxa, o Fernando aqui do 676, que é um amigo meu pessoal, também já trabalhei com ele. Meu, o cara é uma enciclopédia, nossa referência aqui para constar várias Obrigado. coisas. Ó, eu não sou, pelo amor de Deus, gente, eu não sou enciclopédia, nada disso. Eu sou uma pessoa que tenta ajudar, Que ama, que né? ama e que estuda, e ama, naturalmente a gente troca essa ideia. Exatamente. Né? A gente tenta, num objetivo comum, trocar essas informações, Sim, né? que a gente aprende muito, você vê, ó, em pouco tempo a gente conversa, eu já aprendi muito sobre o Opala, inclusive vai contribuir para a gente fazer uma desmontagem Legal. planejada, Bacana, né? tudo certinho, sem avaria, aproveitando o máximo do carro, né? Com essa conversa. Então, esse conhecimento que a gente troca ajuda também a ZKM, a gente conseguir fazer um trabalho legal, e o 676 também como uma forma de divulgar o conhecimento que o Fernando tem, e que tenho certeza que muitos opaleiros aí vão trocar ideia com outros amigos, vão compartilhar, vão falar, puxa, eu não sabia disso, como eu também estava aqui, né? Nessas dúvidas. Nossa, então, caramba, olha aí que legal, tal. Então, você vê, a gente aprende bastante nesse Maravilha, momento. eu fico feliz e honrado, tá, de poder estar aqui com vocês hoje, conhecer, cara, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui, que naturalmente contribui, tá, para a preservação dos veículos. Quero de verdade aqui que você que de repente tem uma imagem meio distorcida, tá, dos desmontes, cara, tem empresas como a ZKM que trabalham de uma maneira muito séria. Então, pense no seguinte, a gente vive num mercado que infelizmente não valoriza o seu passado. Você sabe disso, né? A nossa indústria não valoriza o passado. Então a gente tem como recurso, infelizmente, ou felizmente, vou falar felizmente, contar com carros como esse aqui, que já que infelizmente eles não podem estar na rua, né, inteiros, que estejam aí, né, com seus órgãos, as suas partes, devidamente presentes aí em outros carros, né? Ajudando esses outros carros a se manterem na rua. Esse aqui é um exemplo pleno disso, imagina, né? Então, que você possa mudar um pouquinho a sua consciência, saber que empresas sérias como a ZKM podem ajudar você a manter seu antigo em pé. Então, detalhe, a gente está falando de Opala, mas olha, cara, você tem Volkswagen, você, sei lá, tem Ford, você tem outro GM, meu, tem de tudo aqui. Então eu convido a você, e também convido a você, que também tem esses outros carros, a seguirem, porque a gente não tem só Opala, tá? Isso a gente no clube, hoje, né? isso. O 676 não é só Chevrolet. A gente colocou aqui a marca Chevrolet por ser uma paixão enorme que nós temos, mas, cara, no clube a gente tem Fusca, Gol, a gente tem Uno, nós temos um Uno certificado pelo clube, um Fiat Uno, imagina. Então eu convido a você que mesmo que, pô, eu não sou paleiro, mas eu gosto de Gol, gosto de Fusca, siga a gente do mesmo jeito. A gente tem conteúdo também para vocês, tá? E já aproveito a oportunidade, também deixo aqui as nossas redes sociais para você conhecer a gente. Nós temos o Facebook, né? facebook.com/676clube, nosso canal no YouTube, né? Você, na pesquisa do YouTube, você coloca ali 676 Clube, tem o nosso logo lá, com escrito, né, Associação Antigo Mobilista 676 Clube, e tem o Instagram também, @676 Clube, né? Todo dia tem postagem lá, tem coisa Todo dia a gente está tentando né? colocar lá, pegar uma matéria, né, uma publicação de época, a gente está sempre ali postando conteúdo. Legal, né? Show de bola. Então a gente agradece a presença do Fernando. Eu que agradeço. O pessoal também aí que precisar de alguma coisa de Opala, seja do lado técnico, seja de componentes aqui, a gente em breve vai estar fazendo a desmontagem, vocês vão estar acompanhando também Legal, no nosso Instagram aí todas as fases que esse carro vai passar, aí sim. desde o início da preparação, das peças sendo removidas do veículo, depois a gente fazendo os anúncios. Então, assim, para realmente todo esse carro vocês conhecerem a fase dele até o final da desmontagem, tá? Que é uma coisa que realmente, não é porque a gente tem o carro aqui, mas não se vê um Opala 92 sendo desmontado toda hora, ainda Pelo amor mais de Deus, cara. em 2021. Em pleno né? 2021, não vê não. Ainda mais com essa estrutura que tem aqui, não vê mesmo não, tá? Legal. Olha, fica aí minha gratidão, tá bom? Estou muito honrado de participar disso e gente me coloco à fica disposição, tá? Se de repente
durante toda essa etapa aqui, você tiver alguma dúvida, pode me consultar que a gente vai trocando ideia, Com tá bom? certeza, Aí de vamos como falar. fazer seu opalão ajudar outros opalões aí. Isso aí. Beleza, então. Certo, meu amigo? Obrigado, hein? E se cuidem, tá, gente? Uma mensagem que eu acho que vale a pena. Se você estiver lá no futuro assistindo esse vídeo agora, fica a mensagem, tá bom? Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a gente vive uma situação complicada no Brasil e no mundo, de pandemia, por isso que a gente está com máscara. Vocês devem ter reparado que a gente está toda hora um pouco distante do outro, porque é o protocolo de segurança. Peço a você que se cuide, tá bom? Se cuide, se preserve. Não tá fácil. Infelizmente está vivendo um momento triste, muita gente perdendo a vida, e a gente não quer que você, seguidor do ZKM, ou você que humildemente vai também acompanhar o trabalho do 676 Clube, que você seja mais um dessa estatística. Então se cuide, por favor, tá bom? Isso aí. Isso aí.